Boa noite! Começa o Mais Pelota! No programa de hoje iremos abordar o jogo do Benfica na Madeira, o jogo do Futebol Clube Porto em Santa Maria da Feira e o jogo do Sporting na Pedreira. Contamos como sempre com a presença dos melhores comentadores: Manuel Rodrigues, Pascoal Ribeiro e temos hoje Bruno Pinto a substituir Zé Nuno, que se encontra numa viagem de negócios e para o próximo programa ele já estará presente. Vamos começar então o programa. Iremos começar primeiramente com o jogo do Benfica na Madeira, jogo que resultou num empate. Manuel Rodrigues, Benfica perde 2 pontos na Madeira, o que é que tem a dizer sobre isso? Exatamente, penso que foi um jogo para esquecer, acima de tudo. Foi um jogo para esquecer, foi um jogo enfadonho, acima de tudo um jogo enfadonho. Um jogo que tive de equipa grande contra equipa pequena. O autocarro do União da Madeira foi muito bem montado. Por exemplo, o ponta de lança do União da Madeira, o Norton Matos montou bem a teia para enrolar o Benfica. Colocou o ponta de lança, por exemplo, até para a feixa, o médio defensivo. Portanto, o quarteto defensivo do Benfica estava ali para fazer o tanto chamado carrossel, mas a partir de para a frente estavam juntos os jogadores do União da Madeira. Muito complicado a entrar. Feixa estava com o ponta de lança, Jonas sempre com polícia, os dois lalas com os dois laterais e depois também Renato Sanches ficava com os outros 3 médios defensivos do União. Por outro lado, acho que o Benfica teve dificuldades por uma razão. Acho que falta ali alguém que assuma o jogo do Benfica, alguém que consiga cavar o jogo, alguém que pegue no jogo e consiga ultrapassar a teia que os adversários nos montam. Temos um muito bom, que é o Nico Caetano e que valeu ontem. O restante, Renato Sanches, mais uma vez, só tem liberdade na segunda parte. Não sei se é a Rui Vitória que o manda, tem outros níveis de processos assimilados, que não o manda subir tanto, mas é só na segunda parte, tal como aconteceu em Madrid, com o Atlético de Madrid na Luz e também com a Académica de Coimbra também no Estado da Luz. Só na segunda parte é que Renato Sanches tem liberdade para pegar no jogo, sendo até o jogador com mais passos do jogo. Acho que foi um jogo de sentido único e o Benfica muito lento, muito previsível. Acho que foi um jogo que não representa as insígnias nem o respeito que merece o emblema dos povos do Benfica. Os adeptos ficaram, claro, resignados por uma razão. Não foi o facto de não ganhar, claro que é mau, mas o pior de tudo é a falta de querer, a falta de ambição, a falta de raça, a falta de aquela coisa que nos caracteriza, para orgulhar as nossas insígnias. E é por isso que foi um resultado devastador e que espero que seja apenas um jogo que somente não tenha corrido mal e que domingo o estádio esteja bem apresentado para apoiar o nosso povo Benfica, porque isto não acaba aqui. Então ainda acredita, Benfica perdeu 2 pontos, está a 7 pontos do Sporting, mas ainda acredita que o Benfica é capaz de chegar ao título? Tudo pode acontecer. Somos bicampeões nacionais, portanto penso que ainda falta mais de uma volta para acabar o campeonato. O Benfica poderá muito bem ainda ir lá. É difícil, assumo que é muito difícil, mas ainda poderá chegar lá. Muito bem. Agora passo a perguntar a opinião ao Pascoal Ribeiro, o que tinha a dizer sobre o jogo que aconteceu. Deixou o pai, não é? O Estádio Nacional, mas foi lá jogar. Antes de mais, boa noite. Quero começar por frisar alguns pontos. Eu gosto do reconhecimento que o Manuel Rodrigues dá a todas as capacidades que nem todas as equipas conseguiram ver na União da Madeira. Ele tem um sentido muito apurado e consegue encontrar muitas qualidades na União. Não sei se isso aconteceu por o adversário ser mais acessível ou se por a União conseguir ganhar do nada capacidades que ainda não tinha. Antes de mais, quero pedir desculpa por um comentário que tecia no programa anterior. Eu tinha dito que o Benfica estava aqui essencialmente para ganhar às equipas pequenas e, pelos vistos, isso nem sempre acontece. Se calhar é uma equipa que, mesmo com as equipas pequenas, vai ter sérias dificuldades e que utiliza aquele mítico argumento do autocarro para justificar a falta de caudal e capacidade ofensiva. O jogo do Benfica foi por aí, foi uma falta de capacidade, foi uma falta de qualidade técnica no último terço e, portanto, não há muito mais a acrescentar. Acho que foi um jogo falhado por completo, onde mais uma vez mostrou grande parte das suas debilidades e acho que vai ser constante ao longo da época, não sempre, mas em curtos períodos vai ter quebras destas. Mas só Ribeiro, acha que a equipa do Benfica não tem capacidade para renovar o título?
É assim, eu não quero meter demasiada pressão numa equipa que, tal como o Manuel disse, é bicampeã, mas isso é clarividente. É claro que a estrutura não assume por uma questão de não desiludir os adeptos, mas internamente e a própria estrutura técnica e até como jogadores, eles próprios devem assumi-lo para eles próprios e já não estão com esse objetivo em mente. Parece-me cada vez um objetivo mais difícil de alcançar. Muito bem, obrigado, Pascoal. Bruno Pinto, o que é que tinha a dizer do jogo do Benfica? Primeiro de tudo, quero agradecer a oportunidade que o programa me proporcionou, estar a substituir o Zé Nuno, um grande comentador, vai ser difícil superar. Agradecemos nós também por ter aceito. E concordo, e vou dizer uma expressão que o Pascoal Ribeiro utilizou na última semana, é dizer que o Benfica não é a equipa para lutar pelo campeonato este ano. Não é. O objetivo do Benfica deve ser lutar pelo terceiro lugar do Play-off para a Champions, mas na minha opinião é para a Liga Europa. Este Benfica tem 28 pontos, os mesmos que o Rui Vitória tinha no ano passado no Vitória de Guimarães, à 13ª jornada. Este Benfica já é o quarto jogo em 13 jornadas que não marca. Que nos 6 anos do JJ, só em 2011 e 2012, teve 4 jogos sem marcar. Isto em 33 jornadas. Ou seja, no campeonato todo. Já vamos em 13 e ainda faltam 20 jornadas. E a nível de pontos, 28. Só em 2010, 2011, que foi um grande ano, foi o ano que o Porto ganhou 5-0 ao Benfica, tinha 27 pontos, menos um ano. Todos os outros, JJ, tinha superior. Por isso, eu gostava de ouvir palavras de Manuel Rodrigues a admitir que o Benfica não tem equipa para ser campeão este ano. Não tem. O Benfica tem equipa. É assim, o Benfica, ele fez aquelas comparações todas, muito bem, mas é preciso ver que quando o JJ está no Benfica, o Benfica tem uma aposta clara para vencer o título. Tem uma aposta clara no plantel. Aposta em jogadores para ganhar o campeonato. E conseguiu, sendo bicampeão, e só não sendo duas vezes, também tivemos o título na mão e não conseguimos, senão éramos tetra. E este ano foi uma mudança, foi uma clara desvalorização, um claro, como é que é dizer, desinvestimento no plantel do Sporting Benfica. É um projeto que está a ser assinalado, que o Luís Vieira, o nosso presidente, falou muito bem, que quer adaptar este ano. É um projeto que o Barcelona demorou 4 anos sem ser campeão, para depois conseguir ganhar tudo o que ganhou posteriormente a esse tempo. E é um plano, lá está, é um projeto que são riscos, corre-se riscos. Temos o risco de ficar 3, 4 anos sem ser campeão. Exatamente, é um projeto que pode ser falhado, mas tem que se arriscar, O Benfica tem qualidade, cada vez ganha mais torneios internacionais das suas camadas jovens, é porque tem lá alguma coisa. Se ganha lá as camadas jovens aos europeus, porque com o crescimento, que é os jovens, é o futuro do futebol, não é? São o futuro da equipa sénior. Benfica, quem sabe, tem ali um grande, não estou a dizer que 6 todos os anos, 4, 5, não, 2, depois 2 aos poucos, criar uma equipa. É um projeto de futuro. Exatamente, é um projeto de médio prazo. Mas o futebol também vive muito do presente. De médio prazo. Melhor projeto de risco assumido pelo nosso Manuel Rodrigues. Então assume pela dificuldade do processo e pelo processo normal que é demorado e longo, então de certa forma admite que o Sport Lisboa e Benfica não vai lutar pelo título. E aí estamos agora... Comparando a outros grandes clubes que também não conseguiram disputar, então também considero. É aí que fala muito bem. Porquê? Eu acharia isso se o Futebol Clube Porto e o Sporting tivessem a jogar futebol. Certo? Tivessem a jogar bom futebol. E não estão a fazer, de facto. Não estão a fazer. Não sei o que é que você considera bom futebol, hein? Não, o Lopetegui e o Porto estão a fazer jogos miseráveis há meses. E o Sporting, como o José Nuno disse no último programa, só ganha 3 jogos neste campeonato sem dificuldade. Os jogos devem feito tudo em dificuldade. Se não fosse erros de arbitragens... Você considera dificuldade às vezes por se marcar um gol tardio, quando o jogo foi completamente assumido a nível futebolístico e mesmo... Sim, e lances duvidosos que facilitam... Sim, essa normalmente é a sua tendência, são lances duvidosos. São casos. Você normalmente agarra-se muito por aí. Não garei muito por aí, mas não, você começou a ir por aí. São fatos. Eu até vou dizer aqui uma coisa. São fatos. São Bento. Tocou num assunto muito sério. Lopetegui. É a única coisa que me assusta em relação ao Porto ser campeão. Porque nem o Benfica, nem o Sporting têm categoria para o plantel que o Porto tem este ano. Plantel individual. Plantel, a nível de jogo... É a única coisa que me assusta. Pode ter
jogadores individualmente muito fortes, mas em termos coletivos não tem nível para o E temos o exemplo do Real, temos o exemplo do Real Madrid, por exemplo. Há muitos exemplos similares. Agora, eu gostaria de apresentar outro panorama. É que isto que o Benfica está a fazer agora não é novidade em Portugal, não é novidade no mundo. O Sporting fez isto durante muitos anos e o que é certo é que isso custa títulos. Abdica-se muitos anos de títulos para potenciar algo. Mas isso é torneios internacionais, deixa-me acabar, se faz favor. Deixa-me acabar, se faz favor. Deixa-me acabar. Não por aí. Havia torneios que neste momento são muito reputados que anteriormente não haviam. O Sporting tinha uma formação considerada por imprensa internacional especializada no assunto como das melhores do mundo, se não a melhor do mundo. O Sporting potencializou alguns dos melhores jogadores de sempre de Portugal e do mundo. Algo que o seu Benfica nunca conseguiu. Não, o Benfica tem um campeão do mundo. Nunca conseguiu. Foi o melhor jogador do mundo, o único jogador, o melhor jogador do mundo considerado no clube português foi o Benfica. Mas não foi o Benfica a formar. Não foi isso. A questão é a formação aqui, e é sobre isso que estamos a falar. No entanto, isso realmente custa títulos e abdica-se de muita coisa, porque os jovens, apesar de poderem aparecer com muita qualidade, têm muitas fraturas de rendimento ao longo da época e a nível coletivo é muito difícil, principalmente quando se deparam com equipas quando já têm um nível de maturidade muito acima. Principalmente ainda em competições de elevado nível, como Liga dos Campeões, O Benfica está nos oitavos de final com este projeto. Não é a primeira equipa a chegar aos oitavos de final. Com este projeto. Não é a primeira equipa. E é preciso realçar também aqui. Não é... Deixa-me acabar, se faz favor. Eu acho que me parece consciente, tanto para qualquer um de nós que está aqui, que o Sport Lisboa e Benfica está a dedicar títulos para levar um projeto avante. Isso não me parece novidade. A questão é, muitas vezes, abdicar de títulos e não conseguir levar o projeto avante. É um risco. Eu como adepto, e julgo que vocês pensam da mesma maneira, é muito bonito ver potencializar jogadores, mas temos de ter também a noção que esses jogadores, se forem realmente bem potencializados, nunca serão usufruídos na sua totalidade em Portugal. É isso que os nossos grandes nomes atualmente não podem atingir o máximo nível de cá, seja o jogador que for, e temos de estar conscientes disso. Fora de Portugal é onde eles podem atingir o seu máximo rendimento e o seu máximo renome a nível internacional. E portanto, não percebo porque nesta altura do Benfica tentar um projeto desses. Porque se concordamos que não podemos usufruir dos jogadores no máximo aqui, a ideia é fazer dinheiro, a ideia é capitalismo. Não, o erro está aí. O erro está aí. Porque os contratos que o Benfica tinha assinado ultimamente com a Fly e agora com a nós, onde vai pagar as dívidas, tudo, correr dentro do estipulado, dentro de 10 anos, é mesmo para isso não acontecer. Para os jogadores formados para o Benfica não saírem do clube. Atrás desse dinheiro. Manuel Rodrigues, vai existir depois. Manuel Rodrigues, parece-me de alguma forma até inconsciente da sua parte você considerar isso. Um jogador, mesmo que o seu clube não tenha essa necessidade de vender para realizar encaixes financeiros simbólicos, um jogador com ambição desportiva, porque temos de ser sinceros que a maioria dos jogadores em Portugal que estão nos três grandes não são portistas, nem benfiquistas, nem sportinguistas. Temos de ser sinceros, a maioria deles vem do estrangeiro, ficam a conhecer os clubes quando cá chegam, até mesmo como os formados. Os jogadores em geral. Se nós formos ao Futebol Clube do Porto, ao Benfica e ao Sporting, ver quantos deles é que são realmente aficionados do clube desde pequenos, são muito poucos. Temos de ter essa realidade. Eles estão ali por questões profissionais. Deixe-me acabar, se achas. Estão ali por questões profissionais. Mesmo que o clube não tenha a necessidade de vender para realizar encaixes financeiros, um jogador com ambição desportiva quer disputar o melhor campeonato do mundo, quer ser o melhor do mundo, pelo menos na sua posição, ou tem os seus objetivos pessoais, seja o que for. E isso é muito difícil de atingir em Portugal, neste momento. A realidade é essa, portanto, mesmo que o seu clube fique sem dívidas, não acredito que consiga segurar os bons e os melhores jogadores. Iremos ter... Espera aí que há um fator que eu tocou muito bem da formação, eu queria realçar que a Caixa Futebol Campos foi, esta semana, considerada a melhor academia do mundo para a revista do Dubai. Mas para a revista do Dubai, até que ponto é uma revista especializada no assunto? É do mundo. Iremos ter outra oportunidade. A revista do Dubai, se você me perguntar que futebol é que há nos Emirados Árabes Unidos, não é uma mas qual é a iremos ter outra oportunidade para falar sobre este assunto nos próximos programas. Temos que nos adiantar, já nos estamos a alongar muito tempo. Temos que passar ao Futebol Clube do Porto. O Futebol do Porto venceu por 1-0 no estádio Marcolino de Castro, o Feirense. Bruno Pinto, acha que o Porto fez um bom jogo? Acha que fez um bom jogo? O que é que tem a dizer sobre a prestação que a equipa teve em campo? Um jogo à imagem do nosso treinador. Marcar e gerir o jogo. Não correu riscos
e não fez um jogo também nada especial a nível de espetáculo. Até acho que eu próprio não pagava o dinheiro de um bilhete para assistir um jogo. Dono da equipa também. Rodou a equipa, mas tinham que fazer mais. A equipa tem que mostrar mais. E sendo um suplente tem que dar o dobro, que é para ter uma oportunidade de Para mostrar. Por isso não há muito a dizer. Entrou, marcou e geriu o jogo. Mas com o Ribeiro, o que achou? Eu acho que a humildade do Bruno Pinto é por si só de assinalar. A realidade é essa, é que o Futebol Clube do Porto não apresenta nível em competição, seja na competição que for. Mesmo na Taça de Portugal, num jogo super acessível que poderia aproveitar para moralizar os seus jogadores que estão algo intermitentes a nível de rendimento, não consegue e isso denota as debilidades que o plantel está a viver e a equipa em si. Mas é a diferença entre o Porto e o Benfica. O Porto não joga nada, mas ganha. Ganha. A realidade é que o Porto, a nível pontual, consegue mais pontos, mas, no entanto, com um futebol destes e continuando com este tipo de prestações, não acredito que as diferenças não se vão começando a notar ao longo do campeonato. Acho que cada vez mais vai com estas quebras. Vamos ver se a equipa consegue melhorar agora. É uma fase crucial da época, ver que equipas é que em janeiro ganhem sem... Não, isso é um assunto que iremos conversar mais à frente. Até que ponto, neste caso, os 3 maiores clubes de Portugal se vão reforçar, vão estar ativos no mercado de inverno, é uma situação pertinente. Mas o que é mais estranho é que eu acho que no Futebol Clube do Porto a questão não é mercado. Eu não acredito que o Futebol Clube do Porto, tal como ele disse, eu concordo que o Futebol Clube do Porto tem bons jogadores individualmente e a questão, portanto, não é por aí. O Futebol Clube do Porto tem bons jogadores, só que não está a conseguir potencializar bom futebol junto deles. Portanto, não acredito que o mercado consiga acrescentar qualquer coisa. O Porto já tem ideias que vêm do treinador há 1 ano e meio, já devíamos estar... Isso é verdade. Não sei se são as ideias que não parecem assimiladas, não sei se são as ideias que não são as melhores. É algo que só quem está dentro da estrutura é que pode falar mais. Eu gostava de fazer uma referência. O Zé Nuno referiu-se que o Lopetegui, no teu programa, não está a utilizar os jogadores devidamente. E eu acho correto. Porque o Porto tem um meio campo fantástico. Mas a nível de jogo, interior, não presta. Não joga, não sabe jogar. O Vítor Pereira no ano passado também fez essa crítica. O Lopetegui diz, não. Mas é verdade. O Porto a nível de médios, jogadores fantásticos. Mas a nível de jogo interior, zero. Para mim a defesa é dos piores setores. A nível de jogadores, que o Porto tem mais debilidades. Mas é dos jogadores que mais têm contribuído para o Porto ganhar jogos. Acho que é uma coisa que este treinador tem que mudar, tem que aproveitar os jogadores. Um jogador como o Herrera e Mbula não são jogadores de posse de bola, são jogadores de transições. Sair a jogar, não é pega, porque eles não sabem jogar assim. Não vale a pena dar 20 milhões para um jogador e não aproveitar o que ele tem, o que ele sabe fazer. Um jogador tem que se adaptar aos jogadores, não é os jogadores tipo mudar só porque o treinador quer. Um jogador bem para um clube traz as suas ideias, mas tem que adaptar as suas ideias aos jogadores que tem. E acho que é isso que o Lopetegui está a falhar neste Porto. E já no ano passado falhou também. Ana Rodrigues, penso que foi um jogo habitual, um habitual que o Porto nos tem habituado, a 0. Penso que o Pinto referiu muito bem que a diferença que o Porto tem ganho, mas o que eu tenho visto é que nas últimas jornadas para o campeonato tem ganho devido a erros de arbitragem. Vence na Madeira com 2 penaltis. Opa, o de segunda-feira, acho que aquilo nem dá para comentar. É um sim, penalti. completamente. É um lance que... Não falámos sobre isso. Escandaloso. Sim. Foi na segunda-feira. O Jorge Sousa, e muito bem o Ivo Queiroz, desculpe Manuel, muito bem o Ivo Queiroz disse que faltavam 15 minutos e eram 15 minutos que podiam ter feito toda a diferença. Não é? E fizeram a diferença. Realmente. O Jorge Sousa não marca o penalti porque não quer. Tem razão, é escandaloso. Não quer marcar. Mas é escandaloso. Mas a culpa é toda do João. Do João? Do Jorge Sousa. O árbitro de Jorge Sousa. Peraí. E não, deixa-me acabar. E no jogo anterior, com o Passos Ferreira, mais um jogo que é ganho, mais os pontos, porque eles tinha menos 4 pontos. Menos 4 pontos. Menos 4. E neste momento tem mais 4, devido a erros de arbitragem, que são erros que qualquer árbitro amador via. Não, são erros que não marca porque não quer. Há uma viragem na arbitragem agora, eu não quero despar com isso, mas são erros diretos. Há uma viragem na arbitragem que
começou por beneficiar o Sporting e tem vindo no final a beneficiar o Sporting. Depois ao último jogo da taça. Isto realmente é rir, Manuel. Pronto, mas já falamos do jogo da taça, já vamos falar. E agora parece que estão a beneficiar o Porto, não sei, não entendo. E mais uma vez, realmente eu gosto do seu papel de menino da lágrima. Oh, no entanto, se você for ver os casos do seu clube, se calhar consegue encontrar aí argumentos e se calhar ganhar alguma vergonha para atirar essas situações aos outros clubes. Fica os casos Jardes, Isso realmente fica-lhe um bocado mal e até parece de alguma forma inconsciente da sua parte, mas não parece de si. Parece-me que ele faz o trabalho de casa. Outra coisa que tenho que indicar aqui é os sorteios da Taça de Portugal. Pela terceira vez conseguiu Porto calha uma equipa sem ser da primeira divisão. Se vamos comprar com o Sporting, calha o primeiro jogo com uma equipa que não é da primeira, depois calha com o Benfica e depois com o Braga. O Porto calha com equipas que, não estando a prejudicar o valor das equipas, não estando a dizer que as equipas não se têm, mas não são de primeira divisão. Não estão de primeira divisão. Está a acontecer ao Porto o que aconteceu ao Sporting no ano passado também no torneio dos sorteios da taça. O Sporting no ano passado calha nos 16 à final com o Porto, com o Futebol Clube do Porto. Depois seguiu-se os seguintes jogos do Sporting Clube de Portugal para a taça: Espinho, Vizela e Famalicão. O Sporting calhou com o Porto no ano anterior, tinha tirado com o Benfica na mesma eliminatória, e vem os presidentes do Sporting. Este sorteio da taça começa a ser que querem-nos afastar logo do início. Bem assim uma coisa deste tipo. E a partir dessa crítica vem Espinho, Vizela e Famalicão. Este ano acontece ao Porto, com Varzim, Angrense e Feirense. Manuel, está a querer dar a entender que todas as equipas controlam o sorteio do seu Benfica? O que isto é teoria da conspiração realmente não são todas. A teoria da conspiração é muito bonita. O ano passado o Sporting calhou e este ano está a acontecer ao Porto. E vamos ver se o Sporting ao Porto também, só faltava essa. Sr. Pascoal, se calhar ele até tem razão, mas por culpa do seu Presidente, porque veio a criticar os vouchers. Os famosos vouchers. E falando disso, eu gostei muito bem. Há um cérebro, Manuel. Há um cérebro. Parece que estão os vouchers vêm de um contrato. Espera aí, os vouchers vêm de uma situação. Manuel, isto em bom português. Deixa eu falar com o isto da cor de rosa. Pascoal, deixa eu falar com isto não é. Se vamos a questionar, não acreditamos em nada. Deixa eu falar com o Porto. Agora é a minha vez, ok? Você diz que vamos calar a quadra e eu calei. O jogo Porto Benfica no Estado da Dragão, ao intervalo, estava 0-0. A ter Henrique e o Lopetegui vão ao balneário do Artur Soares Dias. E isso não custa na ficha de jogo, porquê? Há imagens? Porquê? Porquê? Isso é um boato. Isso é um boato. É o boato também dos Vouchers, então? É uma coisa. Isso é Porque confirmado. também os Vouchers, o Vouchers está confirmado. É confirmado. Como o Porto também dá coisas aos árbitros também por boa recepção. Mas é permitido dar até um certo ponto. E o Benfica está dentro porque a UEFA, depois a FIFA veio investigar e confirmou que os Vouchers... Se calhar não disse realmente. Os jantares não estão lá incluídos, é só uma visita ao museu e lá o que é, não tem nada a ver. A verdade é que se você diz que este diabo do Benfica não está a ser favorecido, não está a ser favorecido, se calhar é falta de vouchers. Há 5 penaltis para assinalar. Se calhar tem que reduzir. Não é falta de vouchers, é 5 penaltis para assinalar. É 2 pontos perdidos com o Arouca, graças a um gol limpo e um penalti que não assinala sobre o Mitroglou de caras. Ou os vouchers deixaram de ser Manuel. Você tem coragem de se queixar deste jogo? Sim, desse jogo, sim senhor. Um penalti sobre o Mitroglou. Eu não sei onde é que isso e um gol limpinho de Jonas. E um gol limpinho de Jonas, que não foi assinalado. 2 penaltis sobre o Sporting, logo ao início no jogo do Estado da Luz, em que dava o primeiro... Estava 0-0 o jogo, e depois um sobre o Gaeta também escandaloso. Há um agora sobre o Juricic quanto ao Setúbal, e também um do Braga sobre o Pizzi. São 5 os penaltis para assinalar a favor do Benfica. Manuel, não tem de desculpar a falta de capacidade esportiva com as arbitragens. Isso realmente é um processo normal das equipas para moralizar a estrutura interna e jogadores. Agora, você fazer aqui isso... Não, é verdade. Isso não é o sítio ideal para chorar, Manuel. Não, eu vou dizer uma coisa. É verdade. Temos que passar. É verdade. É que o Benfica... Eu também acho que isto realmente já não acrescenta nada àquilo que já foi dito antes. O Benfica não está a ter equipa. O Benfica não está a ter equipa para controlar as outras equipas, é verdade, mas nos momentos cruciais... Não desculpe isso. Mas nos momentos cruciais estamos a ser desfavorecidos pela arbitragem ao contrário dos nossos rivais. Pronto. Isso é o facto, os factos estão acontecendo nas colegas, podemos passar para força, porque esta conversa é sem fim e sem qualquer... Teremos mais oportunidades nos longos programas que iremos ter para falar sobre arbitragens. O Sporting perdeu com o Braga por 4-3. Pascoal Ribeiro, o que achou do jogo realizado na Tavarela? O jogo foi bom.
Isso é importante ressalvar. Acima de tudo, foi um excelente espetáculo de futebol, algo que não acontece com tanta frequência cá e que de certa forma acaba por não penalizar uma equipa que jogou tão bem como o Sporting, apesar de ter sido eliminada. O que eu mais temia realmente não era uma eliminação do Sporting. Temia que se começasse com aqueles panoramas de fim do mundo, de imprensa, e a partir daí destabilizar a equipa. A partir deste jogo isso não pode acontecer. Realmente o Sporting apresentou qualidade e bom futebol. O que, apesar de eliminatória, acaba por não prejudicar tanto a equipa. O Sporting praticou bom futebol, fez golos, foi de alguma forma desfavorecido, mas eu não gosto muito de entrar nessas polémicas de arbitragem, que acho que não é o ponto a acrescentar ao jogo, pelo jogo que foi. No entanto, o facto do Sporting ficar fora da taça prejudica, é claro que sim, é um objetivo claro da equipa, mas há objetivos prioritários. Neste momento do campeonato parece-me prioritário abdicar da taça. Nestas circunstâncias, parece-me que foram as melhores circunstâncias, por ser contra um adversário também de nível e por não ter sido humilhado, por não ter sido uma má prestação do Sporting, por ter jogado bem. Portanto, o Sporting sai da Taça de Portugal de cabeça levantada e sai com mais força que nunca para disputar o campeonato ao melhor nível. Parece-me que é isso. Muito bem, obrigado, Pascoal Ribeiro. Pedro Pinto, acha que foi um bom jogo ontem? Sem dúvida, foi o melhor jogo nesta época, com 7 golos. Depois de uma jornada, a jornada mais produtiva desta época, um grande jogo de taça. Mas só tenho uma coisa a dizer ao Sr. Pascoal, que este é o habitat natural de Sporting. Fora como é que você diz isso? Competições. Como é que você diz isso quando o meu clube está à frente do seu no campeonato e nas circunstâncias que está? Mas é assim, o Porto, eu não quero que seja campeão de inverno. Eu também não quero que o Sporting seja campeão de inverno. Agora, temos que ser conscientes que ser campeão de inverno é estar um passo à frente para ser campeão final. Sem dúvida, mas tendo em conta que o seu treinador, as segundas voltas são piores que as primeiras, ou seja, a minha preocupação não é muita. E é como eu lhe digo, a minha única preocupação é o treinador. É o treinador do Porto. A minha preocupação é só que o Sporting mantenha um nível futebolístico. Mas agora o que interessa é este jogo. Tenho a certeza que se o Sporting manter este nível até ao final da época será campeão e festejaremos. E irá festejar. Claro que sim. E é como eu digo, houve 11 guerreiros e foram os 11 que lutaram para ganhar. O jogo podia ir para o Sporting, mas na minha opinião, principalmente nos minutos finais, tanto nos 90 minutos como no prolongamento, o Braga foi a equipa que lutou para ganhar, que procurou a sorte e que procurou lutar e... Isso não me parece todo pertinente. Eu vi um jogador com 36 anos a correr tanto ou mais do que um com 20 de Sporting. Isso não são termos de comparação. Isso é o querer. São ambos profissionais e ambos têm... Os jogadores não têm todos o mesmo processo de evolução de carreira. Há jogadores que terminam em excelente forma física, como vimos alguns nomes como o Zanetti e Ryan Giggs. Jogadores de elevado nível que terminam em performances físicas ao nível dos rapazes mais novos e com mais força. E há outros jogadores que demoram a crescer a nível físico. Isso portanto, é um termo de comparação que não acrescenta muito. O que importa realmente é a qualidade de jogo, em que o Sporting conseguiu, em grande parte do jogo, assumir, apesar da disputa nivelada pela qualidade das duas equipas, que foi evidente. De parte a parte, os adversários sabiam que havia nível e qualidade de jogo. O Sporting sabia que, quando estava sem bola, corria perigo, porque o Braga é uma equipa bem estruturada, que já vem a fazer grandes épocas, e neste ano até me parece recuperar alguma qualidade em relação aos últimos 2 anos, que perdeu, mas a estrutura manteve-se e quando o trabalho é bom, acaba por haver um recuperar de qualidade. E, no entanto, o jogo foi bom e o Sporting, apesar de ter perdido o jogo, há um caso que me parece evidente, que é o gol de Slimani, que faz toda a diferença. É um jogo que pode levar... É um gol extremamente tom de voz. Extremamente tom de voz. É um gol que pode levar o jogo para a final. Ainda lá que vai trocou, mudou agora. Não, é evidente. Estou a comparar em relação ao jogo de ontem, eu não me vou queixar de 10 ou 15 jogos atrás, que isso parece-me descabido e parece-me desculpas para falar de capacidade. Eu estou a comentar o jogo de ontem. Isto foi exatamente no jogo de ontem. Já para não falar, o primeiro golo, há uma falta, o primeiro golo do
Há uma falta sobre o William de Carvalho, mas não vou por aí porque é um lance com muita complexidade. Poderia ter havido vários processos para o Sporting ter recuperado a bola outra vez. E evitado o gol. E evitado o gol, exatamente. No entanto, esse do Slimani parece-me mais crucial. É no momento do jogo que faz toda a diferença, num momento que já há muito desgaste e onde as equipas continuam as duas à procura da vitória. Faz alguma diferença. Mas lá está, há qualidade e por o Sporting ter feito uma boa disputa e ter feito um bom jogo, não acredito que vá sair com um nível anímico muito baixo ou que fique penalizado para o campeonato pela estrutura interna. Os próprios adeptos não estão tristes com esta derrota. Os adeptos compreendem que mesmo as melhores equipas do mundo não podem ganhar todos os jogos e este foi um caso anormal para o Sporting, apesar de ter jogado bem, não ganhou. Mas não é normal. Já devia dizer é que os adeptos estão habituados a isto. Não, é? Pelo contrário. Aliás, os seus adeptos nesta altura devem estar bem mais desiludidos do que os meus. Acho que estão ambos os dois. Os seus se calhar estão melhores. Talvez os seus se calhar estão melhores. Eu tenho mais de 90% dos títulos dos Mas últimos anos de nossa posse. Estamos a disputar outro campeonato e de história não se faz vida, sabe? Não é história. História não se faz vida. Atualmente o bicampeão nacional. História não se faz vida. É história. Neste momento, se você perguntar aos seus adeptos, jogar o último campeonato nacional do Sporting tem recuado 13 anos. Isso é que é história. Neste momento o Sporting não ganha o campeonato há 13 anos. Isso não ganhar há 13 anos, mas neste momento é a equipa que está mais perto de atingir o próximo campeonato. Deixe-me agora aqui perguntar ao Manuel Rodrigues o que achou do jogo. Acho que foi um grande jogo. Sinceramente, agora deixando as farpas de lado, foi um grande jogo. Foi um dos melhores jogos a nível de qualidade e tudo. Ambas as equipas queriam ganhar. Ambos processos ofensivos muito bem estipulados. Jogadas muito bem realizadas. Parece de si, Manuel, a admitir isso. Não, mas é verdade. Você normalmente tem uma visão tão vermelha das coisas que... Não é vermelho. Tirou um bocadinho as palas. Eu admito as coisas. Não parecia. É porque eu estava aqui a comentar, estava a dizer... Estava a dizer comentários similares e você estava-se a rir de mim e a tentar arranjar uma farpa. Costumo a ver, Manuel, que agora tenho a admitir que o Sporting jogou bem. Não, o Sporting jogou bem. O Sporting jogou bem. Gosto de ouvir. Ao contrário de muitos... Não é normal, mas gosto de ouvir. Ao contrário de muitos outros jogos. Mas pronto, o Sporting já tinha que... jogou bem. O Braga jogou melhor porque ganhou. Mas agora outra coisa, o resultado de ontem não é normal. O Jorge Jesus está habituado a não ganhar em Braga. Portanto, penso que isso aí agora foi evidente ontem no jogo dele. Isso já é Ambos temos que concordar que são duas equipas que estão muito bem organizadas, com um futebol muito... Claro que sim, o Sporting neste momento é a melhor equipa em Portugal. Isso parece-me uma questão assente por todas as prestações até à data. Parece-me... Em que é que se baseia para dizer isso que o Sporting é a melhor equipa em Portugal? Primeiro e mais importante... Sobre o Luís, você é muito pensei falar disso, por amor de Deus. Primeiro e mais importante jogo do seu Porto tem representado, não é certeza do seu Porto, a melhor equipa em Portugal. Por amor de Deus. Primeiro e mais importante... Não vamos editar para esses caminhos. O Sporting, claramente. O Sporting. Parece-me uma opinião unânime. Como se fazer quem vai à frente, não é? Claro que sim. Isso daqui seja... De alguma forma... Há eles que... E voltando ao campeonato, porque isto é um programa quase extra-campeonato, deveria ser mais ligado à taça, mas a equipa do Manuel não teve a capacidade de chegar à altura da taça, não é? Quando chegar a fevereiro também falamos. Acredito que sim, vamos falar de muitas coisas. Isso daqui a 6 meses iremos ver. Mas voltando e dando um salto ao campeonato, é claro que normalmente quem está à frente em termos pontuais tem sempre que relevar algumas qualidades, seja a regularidade, seja a capacidade de fazer golos ou a capacidade de vencer, independentemente muitas vezes de se deixar de parte ou não do espetáculo desportivo. Mas neste momento o Sporting não é só questão pontual, o Sporting está a jogar bem, está a praticar espetáculo. Portanto, parece-me que não reconhecer que o Sporting é o melhor até à data, ou é alguém que não quer reconhecer por fanatismo, ou é alguém que não tem o melhor... que não tem conhecimento desportivo suficiente para admitir. Sim. E também das duas uma. Admitir os jogos também tem a ver com conhecimento desportivo. Agradeço muito as vossas opiniões. Nos outros 6 jogos da taça, temos nos quartos de final o Aroca, que venceu em casa do Amarante por 2-1. O Rio Ave, que venceu nos penaltis, a vitória de Setúbal. O Nacional, que foi à Vila das Aves, vencer o Aves. Temos também o Estoril, que venceu em casa por Nafiel, e o Boa Vista, que acabou há pouco de vencer a Académica. Oitavos final, foi agora. Quartos final, próxima eliminatória, Porto, Braga, equipas mais fortes. Depois temos mais umas equipas da Primeira Liga e uma Gil Vicente da Segunda Liga. Acham que
equipas é que têm mais possibilidades. Acho que vai ser. Sim, acho que vai ser. Vamos concordar. Aquele favoritismo, nós normalmente atendemos sempre a este favoritismo. E pela história. Não é? Agora, uma questão que também foi relevante para o jogo do Sporting de Braga, Sporting Clube de Portugal, é a questão de que, lá está, o Braga neste momento é uma equipa com estofo, é uma equipa com nível. Mas tem a perfeita noção de que o campeonato não está ao seu alcance. E então começa a cada vez mais a ser uma aposta de um clube como o Braga chegar a uma final e vencer uma taça, porque é um clube que tem capacidade para títulos, mas não tem a capacidade para o título nacional. E é por isso que se percebe ainda mais a competitividade do jogo de ontem, quando o Sporting está num momento fantástico da época e pratica um jogo espetacular, e mesmo assim perde o jogo. Não é? Porque realmente é um jogo que pode valer a época para um clube como o Braga. Temos que ter essa noção. Provavelmente se este jogo fosse para o campeonato e se fosse um jogo em que o Sporting estivesse sob pressão, o Sporting tinha feito uma exibição ainda melhor e ganho o jogo com... Então está a dizer que os jogadores tiveram falta de entrega, é isso? Não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que as equipas têm objetivos diferentes e quer se queira ou não se consegue incutir tudo numa equipa. Ninguém consegue convencer. Ok, então está a admitir mesmo isso. Ninguém consegue mais entrega. Não é uma questão de entrega. É uma questão de objetivos. Claro que os clubes têm objetivos prioritários. Então está a ficar mais entrega nesse objetivo prioritário. Há entrega em todos os jogos. Eu não acredito, não há nenhum jogador em Portugal e no mundo, não há nenhum jogador em Portugal e no mundo, em circunstâncias normais, que vá para um jogo a dizer eu não quero ganhar. Não há nenhum. Isto era o fim do desporto. Todos querem ganhar. Todos querem ganhar. Isto é uma realidade. Agora, os clubes têm prioridades. E isso cada vez mais assume-se a todos os níveis. Não, entrega total. Os jogadores do Sporting não tiraram o pé. Jogaram no seu limite. Jogaram no seu limite. Agora, é muito fácil moralizar uma equipa que tem como objetivo uma taça para ganhar num dia como o de ontem. Exatamente. É muito mais fácil. Portanto, é normal. Não estou a dizer. Não. O que eu estou a dizer é que o Braga tinha um acréscimo enérgico, um acréscimo anímico, porque sabia que era um jogo que podia valer a época. Muito bem. E o Sporting não. Gostamos muito. Para o Sporting era mais um jogo importante, mais um jogo com um grande objetivo. Mais um. Como são os outros. Sim. Mais um jogo. O Sporting joga um jogo desses a cada final de semana para o campeonato. A diferença é essa. E agora tem outro domingo. Tem outro domingo. Exatamente. Mais um jogo importante. O Benfica recebe o lado. Exatamente. O Porto recebe também uma equipa. Por isso temos que prosseguir em frente, porque só temos 9 minutos de programa. O Zé não se esqueceu de nós e decidiu deixar uma mensagem ontem à noite, por isso vamos passá-la agora. Muito boa noite a todos os espectadores do Mais Pelota. Como vocês sabem, eu não vou poder estar presente no programa de hoje, de quinta-feira, mas fica aqui uma pequena análise aos jogos do Sport Lisboa e Benfica para o campeonato, do Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal e do Sporting Clube de Portugal para a Taça de Portugal também. Ora, muito bem, o Benfica, começando pelo Sport Lisboa e Benfica, na minha opinião o Benfica empatou o jogo muito por culpa própria. Acho que foi um jogo muito mastigado. O Benfica tentou sempre jogar pelo meio e, na minha opinião, o União da Madeira justificou o ponto, pois conseguiu aniquilar muito bem as armas ofensivas do Benfica. Agora, em relação ao Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto chegou cedo à vantagem contra um adversário da 2ª Divisão. Mereceu, na minha opinião, a passagem aos quartos de final da Taça Portugal, apesar do adversário ser de menor dimensão e do Mr. Roland Lopetegui ter rodado um bocado a equipa. Em relação ao jogo do Sporting, para mim, o melhor jogo da temporada, este ano. Um jogo com muitos golos, com oportunidades em ambas as balizas, em que o Braga foi mais feliz e conseguiu levar a cabo esta eliminatória. Alguma polémica na arbitragem, mas isso deixo os comentários para os meus colegas Manuel Rodrigues, Pascoal e para o Sr. Ivo Queiroz. Quero desejar a todos os espectadores do Mais Pelota um Feliz Natal e uma boa entrada no ano de 2016. É tudo que eu tenho a dizer.
Obrigado, Zé Nuno, pelas suas declarações. Desejamos assim também um bom Natal. Toda a equipa deseja o mesmo. Temos de passar ao assunto seguinte, é o assunto do dia. José Mourinho foi despedido. O técnico de 52 anos não resistiu e Roman Abramovich mandou embora. Colegas, Zé Manuel Reis. Bem, eu quero realçar que o que aconteceu aqui foi um processo de ilusão. O que é que isto quer dizer? É um processo que já começou mal desde o início da época. Portanto, agora vou salientar aqui umas datas de umas anotações. 16 de julho é o início da época do Chelsea. Ou seja, mais tarde de uma semana que os restantes rivais. Dia 29 de julho há o jogo na América, um jogo particular daquilo da International Champions Cup, onde Mourinho jogou com o seu Chelsea, bateu o Barcelona nas diferentes modalidades, 4 dias antes da Supertaça, da Community Shield. Dia 2 de agosto, Supertaça, Mourinho perde esse jogo. Desde cá começa logo a prever-se um mau início de ano para José Mourinho. Depois começou o desastre. 2-2 com o Swansea e o acontecimento que é o Carneiro, que é para mim o principal caso que leva o Chelsea a tornar-se cada vez pior ao longo da época. 16 de agosto, perdem com o City, John Terry sai ao intervalo. Um dos capitães, um dos pilares da equipa de Chelsea, quer no campo, quer no balneário, é substituído ao intervalo. Posteriormente, no jogo seguinte, dia 23, Terry volta ao 11 e é expulso aos 54 minutos. O Chelsea volta a perder no dia 29 de agosto com o Crystal Palace. A primeira derrota de José Mourinho em casa, nessa sua segunda estadia no Chelsea, ao final de 100 jogos em sua casa. Posteriormente, vencem o Arsenal, mas há o caso de Diego Costa, que é aquela situação em que toda a gente cai em cima de Diego Costa, com aquele caso com o Gabriel Paulista, o defesa central do Arsenal que é expulso e Diego Costa foi em campo. No dia 22 de setembro, Eva Carneiro abandona o clube e a partir daí foi um desastre total. O Chelsea passado uma semana perde no Porto para a Champions League. Um dia depois, a Federação Inglesa diz que José Mourinho tem umas declarações discriminatórias, quer com a sua fisioterapeuta Eva Carneiro. No dia 3 de outubro perde com o Southampton num Matic aos 20 minutos e no final há queixa dos árbitros. Posteriormente é castigado José Mourinho e foi feito essas declarações. Depois Eden Hazard, no outro jogo posterior, começa no banco. O melhor jogador do campeonato da época passada começa no banco, com declarações de Mourinho a dizer que tem que dar mais, tem que render mais. Avançando depois para a eliminação da taça com o Stoke City, no dia 27 de outubro. Depois, nova multa do José Mourinho nos pré-jogos do West Ham. E depois vem o caso de Diego Costa também, com o lançamento do colete a tentar acertar em José Mourinho. E estes casos foram-se repetindo. Até agora a perda de pontos em casa quando perdeu com o Bournemouth e agora na última segunda-feira com o Leicester. Hoje José Mourinho 17 é despedido. Penso que isto é um caso, é uma ilusão, é um processo de ilusão desde o início da época que provoca José Mourinho a sua saída do Chelsea. Penso que começou tudo mal e a partir daí José Mourinho também tem saído mais cedo. Obrigado, Manuel Rodrigues. E Pascoal Ribeiro, o que tem a dizer sobre... O que eu tenho a dizer é um caso claro de impotência do melhor treinador português e um dos melhores da atualidade, se não o melhor. Realmente foi um caso normal. É muito estranho no Mourinho, algo se passou ali, mas o que é certo é que perante estes resultados, possivelmente ele já deveria ter saído mais cedo. Quero salientar a classe com que ele saiu mais uma vez daquele clube. É a segunda vez que sai daquele clube que em termos pessoais sai bem em questões monetárias. Também é importante neste momento a vida pessoal dele, deve ser algo com que ele se deve preocupar, porque em termos profissionais as coisas não correram bem. Quero salientar o acordo de cavalheiros que eles conseguiram fazer sem que tivesse havido grande relevo e discussão dentro da imprensa. Aliás, quero-me parecer, e eu soube por fonte próxima do clube, que isto já andava a ser discutido há mais de uma semana e, portanto, de salientar a qualidade dos intervenientes no assunto por não terem deixado de sair nada para a imprensa e terem mantido a discussão entre portas. Isto realmente ficou bem ao clube, ficou bem ao Mourinho, que torna a sair pela porta grande num clube que o fez feliz e que lhe deu muito e a quem ele também deu muito. E fica mais uma passagem de Mourinho por Inglaterra sem atingir um objetivo que ele ambicionava, que era a Liga dos Campeões pelo Chelsea, que deixava uma perna. Muito obrigado, Pascoal. Bruno Pinto, o que tem a dizer sobre a saída? O que tenho a dizer é que sai em grande por um aspecto. É que saiu com melhor média de pontos
por jogo na Premier League, superando que tem em segundo lugar o Alex Ferguson. Em 212 jogos tem 66% de vitórias, com uma média de pontos de 2.19, enquanto o Alex Ferguson com 2.16. E concordo com as declarações do Manuel Rodrigues e do Pascoal Ribeiro, que foi uma ilusão total entre o staff e os seus próprios jogadores. Por exemplo, jogadores super importantes no ano passado, como Matites, Fabregas, Zé Costa, Hazard, este ano tem sido zero. E eles vêm sempre a defender o seu treinador, dizendo que querem que continue isso, mas a verdade é que em campo eles não provavam isso. Faziam jogos péssimos. É isso que tenho a dizer. Mas sem dúvida que vai encontrar um clube à sua imagem para lutar por títulos. Obrigado, Bruno Pinto. Temos também alguns rumores que dizem que o Daily Star diz que o Guardiola está 90% feito com o Chelsea. Acham que é possível? Acham que é possível, Pascoal Ribeiro? É uma incógnita neste momento. O que me parece certo é que o Guardiola não vai renovar pelo Bayern de Munique. Parece-me uma informação já assimilada mesmo a nível interno. Eles já tinham posto um ultimato para a renovação. A questão que se prende é que clube é que o Guardiola quer. O Guardiola neste momento pode-se dar esse luxo de escolher o clube. É dos poucos treinadores a nível mundial e realmente ele certamente também quererá um clube que lhe permita disputar as melhores competições e com o melhor plantel. Não vejo muitos clubes assim, se calhar neste momento há 3 clubes que estão equacionados, os 3 da Liga Inglesa, e ele pode dar muita vida à melhor liga do mundo, na minha opinião. Muito bem, Pascoal Ribeiro. Bruno Pinto, o The Telegraph diz que Guusy Dink, treinador holandês, pode ser treinador interino até o final da época. Acha que também pode ser, é uma das possibilidades. Outra fonte é que o Chelsea está disposto a pagar a cláusula de rescisão, 15 milhões do Simeone, ao Atlético de Madrid. E temos também outra fonte, Manuel Rodrigues, que diz que o Juan Ramos, o empresário dele, está em Londres. Acham que qual dessas 4 possibilidades pode ser a mais forte? Eu acho que posso fazer referência que, caso seja o Guusy Dink para substituir o resto da época, é muito possível que o Guardiola seja o futuro treinador. Caso opte por Simeone, Já é o perspectiva. Antes de mais, gostava de dizer que, tal como é algo que nós já vimos muito em Portugal, treinadores contratados a meio da época têm muita dificuldade em implementar as suas ideias e ajustar um plantel que não é deles às suas ideologias. Portanto, não me parece que seja o melhor para um clube como o Chelsea, um clube da elite mundial, contratar um treinador, pagar uma cláusula ou ir buscar um treinador com ideias para dar continuidade noutras épocas, a meio desta época, porque sujeita-se a desgastar a sua imagem e a que ele próprio se desgaste por não conseguir resultados e fazer um plantel como ele quer. Portanto, parece-me a melhor alternativa, parece-me essa melhor alternativa a de Guusy Dink e julgo que será essa possível. a opção escolhida. Manuel Rodrigues? O professor Pascoal estava a falar muito bem, mas o Chelsea tem um exemplo de que André Vilas-Boas começou a época, que foi terminada depois, posteriormente, já não me recordo, Di Matteo. O Chelsea já tem um bom exemplo disso. Foi um caso único. Sim, mas mesmo... Curiosamente, o mesmo Chelsea está na mesma posição neste momento. Como Sim, estamos mas próximos nós aos não- dias e já... Mas temos que ver já que saberemos o mesmo resultado. o Di Matteo, apesar de ter ganho na altura a Liga dos Campeões, foi um treinador com uma opinião muito pouco consensual, tanto é que foi logo demitido no arranque da época seguinte. Continua. Portanto, É o que poderá acabou acontecer por... com o Guusy Dink. O Guusy Dink Sim. É por isso que eu digo que se calhar é a melhor alternativa, porque o Guusy Dink seria mesmo com uma alternativa só para terminar a época. Muito bem. Manuel Rodrigues, fala-se também que José Mourinho pode voltar ao Real Madrid. Exatamente. Seria uma mofada É uma para o possibilidade. Florentino Pérez, que não tem passado muito bem no Real Madrid. Se calhar é a pior fase, mas não está a passar o Real Madrid. Trazendo Mourinho. Rafa Benítez está de veras mal. Não tem conseguido resultados, nem tem conseguido o apoio dos aficionados. O que é estranho, porque ele é espanhol e ele tinha todos os pontos a favor dele. Visto o patriotismo dos espanhóis, que normalmente dificultou muito a vida a outros treinadores, principalmente o Mourinho sofreu imenso com isso, o Carlos Queiroz quando lá esteve igual, entre outros treinadores. Isso realmente abre uma porta, mas não sei até que ponto o Mourinho se quer pôr já noutro projeto, porque realmente as repercussões foram más. Não sei até que ponto ele não quer parar algum tempo para refletir, assimilar ideias outra vez e agarrar noutro projeto de raiz. Porque ele, se fosse para lá, mesmo indo, esperava que não fosse agora, mas sim no final da época, porque poderá ter uma imagem demasiado fragilizada. Muito bem, muito obrigado. Posso dar opinião, penso que Mourinho, se Última for para o questão. Real Madrid, vai ser curioso que vai para um segundo clube que saiu,
Fui embora, portanto, saiu do Chelsea, e volta, e sai do Real e volta. Penso que não tem nada a nos levar, penso que se conseguir outro projeto melhor para ele, penso que ele deveria aceitar o fim do Real Madrid. Eu tenho uma ideia que se o Guardiola seja o futuro treinador do Chelsea, que o José Mourinho vá para o Bayern Munique. Acho que é onde ele vai parar. Eu julgo que não é muito possível. O José Mourinho sempre disse que a língua alemã era uma barreira. E eu, quando o ouvia dizer isso, não me limitava só à barreira como a língua. A questão cultural e a questão futebolística, se calhar, não tem as ideologias com que ele mais se enquadra. Não sei até que ponto ele estaria receptivo a um clube que joga num daqueles que agora é dos melhores campeonatos do mundo e que certamente teria muita competitividade, mas julgo que ele não estaria muito receptivo. Julgo que antes disso até haveria duas portas, outras que se abririam, que seria o PSG e o Inter de Milão, que têm havido rumores e que já várias vezes disseram que estariam receptivos ao Mourinho, bastava ele querer. Muito obrigado aos três. Vamos encerrar assim o assunto Mourinho. Salientar também que este tema foi-nos proposto também para ser debatido aqui pelo Ricardo Pinto, que tinha algumas dúvidas acerca deste tema. É um fã do nosso programa, do Mais Pelota, acompanha-nos diariamente e por isso, Ricardo Pinto, espero que nós... Muito obrigado. Esperamos que esteja esclarecido no que diz respeito a este assunto. Sim, deixamos aqui a sugestão até a outros seguidores para porem as suas questões mais pertinentes. São sempre bem recebidas no Mais Pelota, não é? Sim, por isso já sabem. Por isso temos 15 segundos de programa, temos que fechar, pode ser, colegas? Sim. Por isso, desejamos um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Por isso, Mais Pelota e regressamos para o ano. Vamos entrar de férias. Obrigado. Obrigado. Oh, tu és... Vamos